O PC vai rever algumas aplicações práticas da lei de Coulomb. Esta lei diz que o módulo da força entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo do produto de suas magnitudes e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Charles de Coulomb, físico francês que se notabilizou por pesquisas em eletricidade e magnetismo, fez uso de uma balança de torção para estabelecer a sua lei em 1785 e para comprovar fenômenos ligados às forças eletrostáticas. Olá, pessoal. A gente está de volta para a nossa segunda aula de eletrostática. E nessa segunda aula, nós vamos enunciar a chamada lei de Coulomb, uma das principais leis da eletrostática. Mas, antes da gente falar na lei de Coulomb, seria importante a gente relembrar aqui o que nós vimos na aula passada. No início da aula passada, nós começamos definindo o que era um átomo neutro, átomo eletrizado. Falamos também no corpo neutro e no corpo eletrizado. Você deve estar lembrando, um átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se nós fornecermos elétrons a um átomo neutro, ele vai se eletrizar negativamente. Se nós retirarmos elétrons do átomo neutro, ele se eletriza positivamente. Falamos também nos princípios da eletrostática e nos processos de eletrização. Os dois princípios da eletrostática nós vamos utilizar hoje, quando nós formos discutir um pouquinho sobre a lei de Ohm. Você se lembra do princípio da conservação da carga elétrica? Foi o primeiro princípio que nós falamos na aula passada. Se você não se lembra, aproveite e copie o que diz esse princípio. Em um sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas positivas e negativas. Sistema eletricamente isolado é aquele sistema que não pode receber carga elétrica de fora. E diz que é constante a soma algébrica das cargas positivas e negativas. Isto é, a carga total daquele sistema é constante. O segundo princípio também é bastante importante e a gente vai utilizá-lo na aula de hoje para discutir a lei de Coulomb. O segundo princípio diz respeito ao ação e reação entre duas cargas elétricas. Se nós aproximarmos duas cargas de mesmo sinal, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, elas irão se repelir mutuamente. Por outro lado, se as cargas tiverem sinais opostos, uma positiva e a outra negativa, elas irão se atrair mutuamente. Esse é o chamado princípio da atração e da repulsão. Copie o resuminho do princípio da atração e da repulsão. Corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, sejam elas positivas ou negativas, irão se repelir mutuamente. Então, positivo com positivo se repelem. A mesma coisa irá acontecer com dois corpos de sinal negativo. Se as cargas tiverem sinais opostos, um corpo é positivo, o outro é negativo, eles irão se atrair mutuamente. A gente falou também, na aula passada, nos processos de eletrização. Eram 3 processos. Vocês se lembram quais eram? Eletrização por atrito, por contato e por indução. Copie. Eletrização pode ocorrer por atrito, onde os corpos inicialmente neutros irão se eletrizar com cargas de sinais opostos. Na eletrização por contato, um dos corpos deve estar inicialmente carregado, o outro pode estar neutro. E neste caso, o corpo neutro se eletriza com carga de mesmo sinal do que aquele que estava inicialmente carregado. E na eletrização por indução, aquele processo
onde nós apenas aproximamos um corpo carregado de um corpo inicialmente neutro. O corpo neutro eletriza-se com carga de sinal oposta ao do corpo carregado. E chegamos então ao assunto da aula de hoje, a lei de Coulomb. O Coulomb foi um físico que, realizando experiências, experimentalmente, ele determinou como se relacionavam as quantidades de carga presente em dois corpos com a distância entre esses corpos e a força que aparecia, seja ela de atração ou de repulsão. O fato de cargas de mesmo sinal se repelirem e de sinais opostos se atraírem já era conhecida pelo Coulomb. Ele queria era quantificar a força que aparecia entre duas cargas, estando elas a uma dada distância. Realizando uma experiência com balança de torção e usando também eletrização por contato, o Coulomb chegou a uma lei, a lei que leva o seu nome. Você quer copiar essa lei para depois a gente poder discuti-la? Então copie. A força de interação entre duas cargas pontiformes. Isto é importante, nós vamos considerar que as cargas estão concentradas em pontos. Então, cargas pontiformes. A força de interação entre duas cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto das cargas. Isto é, quanto maior o produto das duas cargas, tanto maior será a força de atração ou de repulsão entre elas. E, ao mesmo tempo, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre aquelas cargas pontiformes. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Isto é, se nós aumentarmos a distância entre as cargas, a força diminui, é inversamente proporcional, mas não diminui na mesma proporção. Se nós duplicarmos a distância, por exemplo, a força fica reduzida a 1/4. 2 ao quadrado. Fica, então, 4 vezes menor. Você deve estar se perguntando, mas como que eu vou aplicar isso daí na hora de resolver um problema? Bom, nós vamos admitir duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância d. Aproveite e dá uma olhadinha como que nós podemos traduzir aquela lei de Ohm numa equação matemática, ou numa formulinha, se você preferir assim. Nós temos aqui a carga Q1 e a uma distância d, uma outra carga Q2. Carga Q1 e Q2, separadas pela distância d. Observe que na nossa figura, nós estamos admitindo que as cargas estão se atraindo. Logo, elas devem ter sinais opostos. Se nós tivéssemos duas cargas de mesmo sinal, a força teria essa mesma direção, só que seria no sentido de repulsão entre elas. E matematicamente, a força é diretamente proporcional ao produto das duas cargas em módulo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Observe que Q1 e Q2 foram tomadas em módulo. O sinal positivo ou negativo das cargas serve apenas para nos indicar se a força entre elas será de repulsão ou de atração. O K0 é uma constante chamada constante eletrostática do vácuo. Vale 9/10⁹ Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Como que a gente aplica isso na prática? Vamos resolver um probleminha bem simples, envolvendo o cálculo da força de atração ou de repulsão entre duas cargas pontiformes. Acompanhe. Nós temos aqui duas cargas, uma de 3 microcoulomb
positiva, a outra carga menos 2 microcoulombs, carga, portanto, negativa. E estão afastadas uma da outra de uma distância de 3 centímetros. A força que irá surgir entre elas terá intensidade, dada pela equação K0 é o 9, 10 a nona, que nós acabamos de falar, que multiplica o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2. Repare que a carga Q1, 3 microcoulombs, foi convertida para coulomb. 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. O micro significa milionésimo, 10 a menos 6. A carga Q2 é negativa. Nós vamos tomar o valor em módulo. 2, 10 a menos 6 coulombs. Separadas pela distância de 3 centímetros. Na nossa equação, D vale 3 centímetros. Passando isso para metro, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Isso elevado ao quadrado. Fazendo as contas, a força F, força de interação entre as cargas, terá intensidade de 60 newtons. Repare que a equação da lei de Coulomb permite calcular apenas a intensidade da força. Para nós sabermos se essa força será de atração ou de repulsão, isso vai depender do sinal das cargas. No nosso caso, como as cargas têm sinais opostos, essa força de 60 newtons será uma força de atração, agindo na linha que liga essas duas cargas. Então, entre aquelas duas cargas negativo e positivo, irá surgir uma força de atração entre elas com intensidade 60 newtons. Espero que você tenha entendido a lei de Coulomb e que com isso você possa começar a resolver os problemas de elétrica. A gente volta para falar de campo elétrico na próxima aula.